Você já percebeu como é fácil perder tudo em poucos segundos por causa de uma única reação? Você passa o dia inteiro se segurando. Engole comentários, finge que não ligou, tenta ser maduro. Até que vem aquela frase atravessada, aquela mensagem seca, aquela atitude desrespeitosa e, de repente, você explode. Fala o que não queria, grita, manda áudio longo, responde na mesma moeda. Na hora parece que alivia. Depois vem a ressaca. Culpa, vergonha, arrependimento, vontade de desaparecer. Ou então acontece o contrário. Você já se machucou tanto quando mostrou o que sentia, que agora aprendeu a anestesiar tudo. Não chora mais, não se abre, não fala. Vira uma espécie de pedra. Por fora parece forte, mas por dentro tá vazio, cansado, desconectado de si mesmo. Você vive entre dois extremos. Ou é engolido pelas emoções, ou se engole junto com elas. E aí começa o conflito interno. Se eu sinto, sofro. Se eu não sinto, viro frio. O que é pior? O mundo te manda mensagens confusas. De um lado, dizem: seja forte, não demonstre fraqueza, engole o choro. Do outro dizem: seja vulnerável, fala tudo o que sente, não guarda nada. No meio desse tiroteio de conselhos, ninguém te ensina o óbvio. Como dominar suas emoções sem virar um robô sem coração. Como ser firme sem ser gelado. Como ser sensível sem ser frágil. É justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. O estoicismo não foi escrito para pessoas frias. Foi escrito para pessoas humanas. Homens e mulheres que sentiam medo, raiva, ciúme, inveja, vergonha, culpa, exatamente como você sente hoje, mas que decidiram aprender a governar o próprio interior em vez de viver reféns do que acontecia por fora. Marco Aurélio não era um bloco de gelo. Ele era um imperador cercado de pressão, crítica, medo de guerra, desgaste político, dúvidas pessoais. Epiteto sabia o que era sofrer humilhação. Sêneca conhecia a angústia, tensão, insegurança sobre o futuro. Eles sentiram tudo isso. A diferença é que não pararam aí. Enquanto muita gente usa a emoção como desculpa, eu sou assim mesmo. Quando eu vejo, já falei. Os estoicos perguntavam: o que eu faço com o que eu sinto? Porque a emoção não é sentença, é matéria-prima. Pensa numa fogueira. O fogo pode queimar sua casa inteira, mas também pode aquecer, iluminar, cozinhar, proteger. O problema não é o fogo, é se ele está solto, ou em um lugar certo, com limite, com direção. Com suas emoções, acontece a mesma coisa. A raiva pode te destruir por dentro, fazer você se afastar de quem ama, explodir em lugares errados, mas a raiva também pode ser sua aliada para estabelecer limites, dizer basta, sair de situações injustas. O medo pode te paralisar, te fazer recusar oportunidades, inventar desculpas, mas o medo também pode ser um aviso para você se preparar melhor, estudar mais, não agir com imprudência. A tristeza pode te afundar, te isolar, sugar o brilho da vida. Mas a tristeza também pode fazer você olhar com profundidade para o que importa, rever caminhos, desacelerar antes de quebrar. O problema não é sentir, é não saber o que fazer com o que sente. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Ou você se descontrola e depois passa dias se culpando, ou se fecha tanto que ninguém mais consegue te alcançar. Ou oscila,
Ora promete que nunca mais vai explodir, ora promete que nunca mais vai sentir nada. Nada disso é sustentável. E é por isso que o estoicismo é tão valioso aqui. Porque ele não manda você virar pedra. Ele não manda você negar suas emoções. Ele te convida a fazer algo muito mais difícil e muito mais nobre: tomar o comando. Dominar suas emoções não é apertar um botão e parar de sentir. É aprender a reconhecer o que você sente sem se confundir com aquele sentimento, interpretar a emoção em vez de obedecê-la no automático, escolher a resposta em vez de ser arrastado pelo impulso. É a diferença entre ser o cavalo assustado e ser o cavaleiro que sente a força do animal, mas mantém as rédeas firmes. Você sabe qual é a pior armadilha? Achar que só existem duas opções. Ou você vive se descontrolando, ou vira alguém frio, desligado, tô nem aí. Esse é um falso dilema. Tem um terceiro caminho, e é nele que a gente vai entrar nesse vídeo. O caminho de quem sente profundamente, mas age com consciência. De quem chora quando precisa, mas não se afoga em qualquer onda. De quem reconhece que está com raiva, mas não se orgulha de machucar os outros por causa disso. Você não precisa escolher entre coração e lucidez. Você pode ter os dois. Talvez, hoje, você esteja carregando algumas dores silenciosas. A culpa de falar coisas no calor do momento e machucar quem você ama. A vergonha de já ter perdido respeito diante de alguém por não conseguir se controlar. O peso de se sentir fraco por chorar, por sentir demais, por se afetar. E o medo de ser visto como frio se começar a se proteger mais. Essas dores não aparecem em foto, não viram legenda de rede social. Mas elas estão aí, ocupando espaço na sua mente, drenando a sua energia. O estoicismo não vai apagar isso com uma frase bonita. Ele vai te dar ferramentas, práticas, claras, aplicáveis, para você começar a transformar essas dores em força. Ao longo desse vídeo, nós vamos desmontar a ideia de que sentir é fraqueza. Vamos mostrar porque se orgulhar de não sentir nada também é um tipo de fuga. Vamos entender de onde vem esse descontrole emocional que parece mais forte do que você. Revelar por que você repete os mesmos padrões, mesmo prometendo que da próxima vez será diferente. E, principalmente, construir juntos um caminho para você dominar suas emoções sem virar frio, sem se desumanizar no processo. Antes disso, eu quero que você faça um pequeno exercício mental. Pensa na última vez em que você se arrependeu de uma reação emocional. Talvez tenha sido uma discussão, um áudio, um olhar, um silêncio na hora errada. Talvez tenha sido consigo mesmo, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, uma noite inteira remoendo coisas que você não controla. Agora, imagina a mesma situação com você um pouco mais calmo por dentro, não totalmente zen, não perfeito, apenas um pouco mais presente. Você ainda sentiria o que sentiu, mas teria 5 segundos a mais antes de reagir. 5 segundos de consciência, 5 segundos de escolha. Esses 5 segundos valem uma vida inteira. É neles que você decide se repete a velha cena ou se começa a escrever uma história diferente. Esse vídeo é sobre esses 5 segundos, sobre os minutos que vêm antes da explosão, antes da fuga, antes da anestesia. Sobre o trabalho silencioso que ninguém vê, mas que muda completamente a forma como você sente, pensa e age. Se você está cansado de ser refém do seu humor, da sua raiva, da sua ansiedade, se você já percebeu que nasci assim não é mais uma desculpa aceitável, se você quer aprender a ser forte sem virar uma rocha fria, fica comigo até o final. Eu não vou te prometer um milagre, mas posso te prometer um caminho. E se você estiver disposto a trilhar esse caminho, passo a passo, vai descobrir algo que os estoicos já sabiam há séculos. A verdadeira força não é não sentir, é sentir e ainda assim permanecer no comando.
É exatamente aí que a gente vai começar a tocar, a partir de agora. Então vamos começar a organizar tudo isso. Primeiro, antes de dominar as emoções, você precisa entender o que elas são. Você não consegue dominar aquilo que nem sabe nomear. Muita gente acha que emoção é inimiga, que sentir é sinal de fraqueza. Ou o contrário, acha que ser verdadeiro é despejar tudo que sente em qualquer hora, em qualquer pessoa. Para os estoicos, emoção não é nem vilã, nem deusa. É um fenômeno da mente, uma mistura de percepção, mais interpretação, mais reação. Epicteto diria algo assim: as coisas em si não nos ferem, o que nos fere é o juízo que fazemos sobre elas. Traduzindo para o emocional, não é só o que acontece que te derruba, é o que a sua mente conta sobre o que aconteceu. Por exemplo, alguém visualiza e não responde. O fato, uma mensagem sem resposta. A interpretação, estão me ignorando, não sou importante, fiz algo errado. A emoção, ansiedade, raiva, tristeza. Outro exemplo, alguém faz uma crítica ao seu trabalho. O fato, uma opinião sobre algo que você fez. A interpretação, sou um fracasso, nunca acerto, estão me diminuindo. A emoção, vergonha, desejo de sumir, defensividade. Percebe? Se você olhar só para a emoção, parece que ela nasceu do nada. De repente eu fiquei mal, de repente eu explodi. Mas antes da emoção explodir, houve uma narrativa silenciosa, um filme interno, uma frase, uma conclusão não questionada. Dominar as emoções, então, começa por aqui. Parar de olhar só para o que você sente e começar a olhar para aquilo que você pensa antes de sentir. Você não é um rio descontrolado, você é a fonte. E se você ajustar a nascente, a corrente muda. 2. As dores principais. Por que você sente que não consegue se controlar? Vamos colocar na mesa, com honestidade, as dores que talvez você carregue por dentro. Dor 1. A culpa de perder o controle. Você explode, fala o que não queria, manda mensagem que se arrepende depois. A sensação é que ficou mais forte do que você. Depois vem a culpa, o peso, a vergonha. Você promete que nunca mais vai agir assim, até acontecer de novo. Dor 2. O medo de ser fraco por sentir demais. Você se cobra. Eu não deveria me afetar tanto. Eu já devia estar acostumado. Por que isso ainda me mexe assim? E como forma de se proteger, começa a endurecer. Responde frio, ignora, se fecha, tenta parecer que nada te atinge, mas por dentro atinge. Dor 3. A sensação de ser refém do humor. Você acorda bem, uma coisa pequena acontece, o dia inteiro estraga. Como se o seu estado interno estivesse nas mãos dos outros, do trânsito, de um comentário, de uma crítica. Você se sente como alguém dentro de um barco sem leme, sendo jogado pelas ondas. Dor 4. Repetir os mesmos padrões emocionais, mesmo consciente. Você já sabe que não deveria responder na hora da raiva. Já sabe que não deveria se humilhar em certas conversas. Já sabe que não deveria se afundar em pensamentos de catástrofe. Mas saber não parece suficiente para mudar. Essas dores têm algo em comum. A sensação de que as emoções são mais fortes do que você. O estoicismo entra justamente aqui, não para te julgar, mas para te oferecer uma chave. Você não precisa ser perfeito para se controlar. Você precisa ser presente. Dominar emoções não é nunca mais senti-las com intensidade. É aprender a estar consciente enquanto sente. 3. O ciclo pensamento, emoção, ação. E onde você quebra o padrão. Vamos simplificar o processo. Algo acontece. Você interpreta, você sente, você reage. O problema é que na maior parte do tempo, isso acontece tão rápido que parece uma coisa só. Alguém fala algo, você já está irritado, você já respondeu. Não houve intervalo.
O desenvolvimento pessoal verdadeiro exige que você abra esse intervalo. Você não vai conseguir controlar o que os outros fazem, não vai controlar o mundo, mas pode aprender a intervir entre pensamento e ação. Pensa numa chama subindo pelo pavio. Se você coloca o dedo na frente, queima. Se você corta o pavio antes, o fogo não chega. Na prática, isso significa perceber a primeira reação. Quis gritar, quis atacar de volta, quis sumir. Reconhecer que isso é um impulso, não uma ordem. E perguntar-se, se ao obedecer isso, onde vou parar daqui a pouco? Escolher outra resposta, mesmo que a vontade inicial ainda esteja ali. Sêneca dizia algo assim: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Se o seu porto é ser uma pessoa mais madura, mais firme, mais serena, você vai precisar aprender a desobedecer o impulso imediato. Esse é o primeiro treino de domínio emocional. Não é eliminar o impulso, é não transformar todo o impulso em ação. 4. O mito da frieza. Porque endurecer não é ser forte. Em algum momento da vida, você provavelmente decidiu uma coisa em silêncio. Se eu sentir menos, vou sofrer menos. Talvez depois de uma decepção amorosa, talvez depois de ter se humilhado numa discussão, talvez depois de ter mostrado fraqueza num ambiente duro. E aos poucos, você foi criando essa armadura. Não fala mais o que sente, vira piada de tudo, finge que não liga, mantém tudo na superfície. Por fora, parece controle. Por dentro, é anestesia. O problema é que anestesiador também anestesia. Alegria, conexão, presença. Você se protege do sofrimento, mas se protege também da vida. Os estoicos não defendiam essa frieza artificial. Eles não queriam que você virasse pedra. Eles queriam que você fosse firme, como uma árvore, com raízes profundas, capaz de suportar o vento, mas ainda viva, ainda flexível, ainda sensível ao ambiente. Ser forte não é não chorar. Ser forte é não deixar que a vergonha de chorar decida quem você vai ser. Ser forte não é dizer, tô nem aí pra tudo. É se importar com o que é essencial e ter coragem de largar o resto. Desenvolvimento pessoal não é uma jornada para virar máquina. É uma jornada para ser mais humano com consciência e não menos humano por defesa. 5. Emoção por emoção. Como um estoico lida com elas na prática? Vamos descer um nível e olhar para algumas emoções específicas. Raiva. A raiva quase sempre aparece quando algo que você considera injusto acontece. Ela é uma energia de combate. Se mal usada, destrói relações, reputações, oportunidades. Se bem usada, coloca limite, protege, corrige a rota. Como dominar a raiva sem sufocá-la? Primeiro, reconheça o gatilho. O que exatamente me deixou com raiva? O fato ou o que eu pensei sobre o fato? Segundo, dê um nome. Eu não sou a raiva, eu estou com raiva. Essa frase simples cria distância. Terceiro, adie a ação. Você não é obrigado a responder na hora. Diga a si mesmo, eu vou lidar com isso depois que essa onda baixar. Quarto, canalize. Use essa energia para uma conversa firme, não agressiva, para estabelecer um limite, para tomar uma decisão que você vinha adiando. Medo. O medo pode te paralisar, te fazer fugir de tudo, te encolher, mas também pode te proteger de imprudências. O desenvolvimento pessoal sob a ótica estoica te convida a perguntar: esse medo está me avisando de um perigo real ou só repetindo um trauma antigo? O que eu preciso fazer para me preparar melhor, em vez de ficar só paralisado imaginando o pior? Um estoico não espera o medo sumir para agir.
ele age apesar do medo. Porque sabe que coragem não é ausência de medo, é decisão diante dele. Tristeza. A tristeza é vista como fraqueza, mas muitas vezes ela é só o luto por aquilo que você perdeu, abriu mão ou nunca teve. Em vez de se culpar por estar triste, você pode se perguntar: o que essa tristeza está me mostrando sobre o que é importante para mim? O que eu preciso aceitar que já não volta mais? Que pequenos passos posso dar para honrar essa dor, em vez de afundar nela? Para um estoico, a tristeza não é um buraco para morar. É um lugar por onde se passa, com respeito, até poder seguir adiante. Culpa e vergonha. Culpa saudável é consciência de erro. Eu fiz algo que não condiz com quem quero ser. Vergonha sem consciência é tortura. Eu sou um erro. O desenvolvimento pessoal verdadeiro não apaga a culpa, ele a transforma em responsabilidade. O processo? Reconhecer o erro, reparar o que for possível, aprender e não repetir. Ficar se chicoteando eternamente não é virtude, é vaidade invertida. Você fica se olhando, se odiando, mas não muda. Um estoico sabe reconhecer falhas, pedir perdão, ajustar atos e seguir em frente. Agora, ferramentas práticas para dominar suas emoções no dia a dia. Vamos transformar filosofia em prática. Aqui vão alguns exercícios que você pode começar a usar hoje. Exercício 1. Diário emocional estoico. Ao final do dia, escreva 3 coisas. 1. Em que momento eu perdi o controle hoje? 2. O que eu estava pensando antes de sentir o que senti? 3. O que eu poderia ter feito diferente, mesmo sentindo a mesma coisa? Este exercício não é para se culpar mais, é para treinar consciência. No começo, você vai escrever depois que tudo passou. Com o tempo, vai começar a perceber enquanto está acontecendo. Exercício 2. A regra dos 5 segundos. Quando uma emoção forte surgir, especialmente raiva ou impulso de responder algo, pare. Conte mentalmente até 5, respirando fundo. Nesse intervalo, faça uma pergunta. Isso que eu vou dizer ou fazer me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Se afastar, não faça. Se aproximar, faça com calma. É simples, mas é poderoso porque te tira da reação automática e te coloca em estado de escolha. Exercício 3. Separar fato de interpretação. Quando algo te abalar, pegue papel e divida em 2 colunas. Coluna 1. Fatos. O que qualquer pessoa com uma câmera veria. Coluna 2. Histórias que a minha mente contou. Tudo que é julgamento, suposição, leitura de intenção. Você vai perceber que boa parte da sua dor está na segunda coluna. Isso não é para invalidar o que você sente, mas para te mostrar que você tem mais poder do que imagina sobre o que alimenta. Exercício 4. Ritual estoico antes de dormir. Antes de dormir, faça 3 perguntas. 1. Onde eu fui dominado pelas minhas emoções hoje? 2. Onde eu consegui dominá-las com sabedoria? 3. O que eu posso fazer amanhã um pouco melhor do que fiz hoje? Marco Aurélio fazia isso em suas meditações diárias. Esse tipo de revisão constante vai construindo, tijolo por tijolo, a sua autopercepção. Emoções, desenvolvimento pessoal e o tipo de vida que você está construindo. Dominar suas emoções não é um objetivo isolado, é um pilar de uma vida inteira. Sem domínio emocional, você aceita o que não deveria aceitar, fala o que não deveria falar, desiste do que não deveria desistir,
permanece em lugares onde já sabe que não pertence. Condomínio emocional não significa que o mundo vira um paraíso. Mas você passa a ter algo que quase ninguém tem: continuidade. Continuidade nos hábitos, continuidade nas relações saudáveis, continuidade nos projetos. Você não desmancha tudo em um surto. Não joga fora algo bom por um momento ruim. Não acaba com o dia inteiro por um único evento. Desenvolvimento pessoal não é acumular frases bonitas, livros lidos ou vídeos salvos. É mudar a forma como você responde ao mundo. E a porta de entrada para isso está, quase sempre, nas emoções. Quando você aprende a dominá-las sem se apagar, você passa a escolher para quais batalhas vai levar sua energia. Deixa de perder tempo com provocações pequenas. Consegue dizer não sem culpa, e sim sem se abandonar. Para de ter vergonha de sentir e começa a ter orgulho de como responde. E é aqui que o estoicismo se encontra com o seu desenvolvimento pessoal. Não como uma filosofia fria, distante de gente perfeita, mas como um manual de prática diária para pessoas reais, com falhas reais, dores reais, que escolheram crescer. Você não vai virar outra pessoa de um dia para o outro, mas se você levar a sério esses passos, uma coisa é certa: vai chegar um momento em que alguém vai dizer: engraçado, antes você se descontrolaria com isso. O que aconteceu? E você vai saber a resposta, mesmo que não diga em voz alta. Eu parei de ser refém do que sinto. Eu ainda sinto, mas agora, quem decide o que eu faço não é mais a tempestade, é o capitão. É isso que é dominar suas emoções sem virar frio. É isso que é desenvolvimento pessoal de verdade. Não um personagem mais forte, mas um você mais consciente, mais inteiro e, por isso, muito mais difícil de derrubar. Se você prestou atenção até aqui, talvez tenha percebido uma coisa importante. Em nenhum momento eu disse que você vai deixar de sentir. Pelo contrário, eu te mostrei o tempo todo que sentir faz parte, que a raiva, o medo, a tristeza, a culpa não são defeitos de fabricação, mas sinais. Sinais às vezes confusos, exagerados, distorcidos, sim, mas ainda assim sinais. A grande mudança não está em apagar essas emoções, está em deixar de ser arrastado por elas. Você passou anos ouvindo duas narrativas muito perigosas. De um lado, a ideia de que seguir o coração é fazer tudo o que sente vontade. Explodir quando estiver com raiva. Sumir quando estiver com medo. Se afundar quando estiver triste. De outro, a ideia de que ser forte é não sentir nada. Não demonstrar vulnerabilidade. Não chorar. Não se abalar. As duas te afastam de quem você pode ser. Quem vive como refém do que sente não tem direção. Quem se torna frio demais perde a alma no meio do caminho. O estoicismo te convida a um lugar mais difícil e, por isso mesmo, mais maduro. O lugar de quem reconhece a própria tempestade interna, mas escolhe ser o capitão do barco. Você vai continuar sentindo. Vai ter dias em que a raiva vai bater forte. Vai ter situações em que o medo vai sussurrar alto. Vai ter noites em que a tristeza vai tentar ocupar todo o espaço. A diferença é que, com o que você aprendeu aqui, você já não é mais um passageiro distraído. Você sabe que antes da explosão há um pensamento, que antes da fuga há uma interpretação, que antes do drama há uma história que a sua mente contou e que você pode questionar. Você aprendeu que emoções não são sentenças,
são informações. O impulso não é ordem, é convite. O mundo não se ajusta ao seu controle, mas a sua atitude se ajusta à realidade. Raiva pode ser combustível para limite. Medo pode ser aviso para preparo. Tristeza pode ser chamada para revisão. Culpa saudável não é se torturar, é assumir responsabilidade e mudar. Frio demais não é força, é fuga disfarçada de maturidade. Talvez, enquanto ouvia, você tenha lembrado de momentos em que agiu no automático. Discussões que poderiam ter sido evitadas. Palavras que nunca precisariam ter sido ditas. Silêncios que não eram sabedoria, eram orgulho. Risos e piadas que escondiam dor. Pode ser que isso traga um certo peso agora. Uma vontade de voltar no tempo, de fazer diferente, de consertar o irreparável. Os estoicos também conheciam esse sentimento. E, ainda assim, eles não ficavam presos no "se eu tivesse". Eles voltavam sempre para a mesma pergunta: o que está nas minhas mãos agora? Você não pode mudar o que já foi feito, mas pode transformar o que vai fazer com aquilo que aprendeu. Talvez hoje seja o dia em que você decide não responder mais mensagem importante com a mente em chamas. Não descontar sua frustração em quem não tem culpa. Não usar a desculpa "eu sou assim mesmo" para continuar ferindo e se ferindo. Não se orgulhar de ser frio quando, na verdade, está com medo de ser visto de verdade. Talvez hoje seja o dia em que você começa a praticar coisas simples, mas poderosas. A regra dos 5 segundos. O diário emocional no fim do dia. A separação entre fatos e histórias. A revisão antes de dormir. Nada disso vai te transformar do dia para a noite. Mas dia após dia, sem ninguém ver, algo vai mudando por dentro. Você vai perceber que consegue esperar um pouco antes de responder. Que aquela situação que antes te faria perder o controle, agora só te incomoda, mas não te domina. Que algumas coisas que te arrancavam o sono já não têm o mesmo poder. Que você sente sim, mas não desmorona por qualquer vento. E o mais bonito é que as pessoas ao seu redor também vão começar a notar. Não porque você vira um personagem perfeito, mas porque você começa a se tornar alguém previsível na integridade, e não no surto. Alguém que sente, mas sabe conversar. Alguém que se emociona, mas não se destrói. Alguém que se responsabiliza, mas não se tortura. Isso é desenvolvimento pessoal de verdade. Não é decorar frases, não é colecionar livros, não é salvar vídeos na playlist e nunca aplicar nada. Desenvolvimento pessoal é olhar para suas próprias reações como um campo de treino. É entender que cada emoção intensa é uma oportunidade de exercício, de pausa, de consciência, de escolha. Você não vai acertar sempre. Vai ter dia em que vai escorregar de novo na mesma pedra. Mas agora, quando isso acontecer, você sabe o que fazer. Em vez de se chamar de lixo, de fraco, de incapaz, você olha para o erro como um professor duro, porém justo. Em vez de dizer, estraguei tudo, não adianta tentar, você diz, ok, hoje eu caí, amanhã eu levanto um pouco mais atento. Em vez de usar o deslize como desculpa para abandonar o caminho, você usa o deslize como lembrete de que ainda está em treinamento. Marco Aurélio, o imperador do mundo antigo, escrevia para si mesmo, em silêncio, sobre as falhas que cometia todos os dias. Epícteto, um ex-escravo, ensinava alunos a olharem para os próprios impulsos sem vergonha, mas com seriedade. Sêneca dizia que ninguém é sábio o tempo todo, mas todos podem se esforçar para agir com mais retidão do que no dia anterior. Eles não eram super-heróis, e justamente por isso podem te inspirar. Porque assim como você, eles sabiam o que era acordar em dias pesados, sentir o coração apertado, lutar por dentro contra pensamentos, impulsos, medos. A diferença é que eles decidiram não se entregar à narrativa de que é assim mesmo e pronto. Eles se trataram como um trabalho em andamento, e é isso que você está sendo convidado a fazer consigo.
No fundo, esse vídeo não é sobre controlar emoções como quem controla um aparelho. É sobre assumir a autoria da sua vida emocional. É reconhecer que a raiva, o medo, a tristeza, a culpa vão te acompanhar em várias fases, mas que a partir de agora você quer lidar com tudo isso de outro jeito. Não mais como vítima do que sente, não mais como algoz de si mesmo, mas como alguém que, mesmo imperfeito, está decidido a crescer por dentro. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe ele virar só mais um insight que se perde. Escolhe uma das práticas que a gente conversou aqui e aplica hoje. Só uma. Pode ser o diário, a pausa de 5 segundos, a separação entre fatos e histórias, a revisão antes de dormir. Nada disso vai te transformar do dia para a noite, mas dia após dia, sem ninguém ver, algo vai mudando por dentro. Você vai perceber que consegue esperar um pouco antes de responder, que aquela situação que antes te faria perder o controle, agora só te incomoda, mas não te domina. Que algumas coisas que te arrancavam o sono já não têm o mesmo poder. Que você sente sim, mas não desmorona por qualquer vento. E o mais bonito é que as pessoas ao seu redor também vão começar a notar. Não porque você vira um personagem perfeito, mas porque você começa a se tornar alguém previsível na integridade, e não no surto. Alguém que sente, mas sabe conversar. Alguém que se emociona, mas não se destrói. Alguém que se responsabiliza, mas não se tortura. Isso é desenvolvimento pessoal de verdade. Não é decorar frases, não é colecionar livros, não é salvar vídeos na playlist e nunca aplicar nada. Desenvolvimento pessoal é olhar para suas próprias reações como um campo de treino. É entender que cada emoção intensa é uma oportunidade de exercício, de pausa, de consciência, de escolha. Você não vai acertar sempre. Vai ter dia em que vai escorregar de novo na mesma pedra. Mas agora, quando isso acontecer, você sabe o que fazer. Em vez de se chamar de lixo, de fraco, de incapaz, você olha para o erro como um professor duro, porém injusto. Em vez de dizer, estraguei tudo, não adianta tentar, você diz, ok, hoje eu caí, amanhã eu levanto um pouco mais atento. Em vez de usar o deslize como desculpa para abandonar o caminho, você usa o deslize como lembrete de que ainda está em treinamento. Se você quiser, deixa nos comentários uma frase como um pacto consigo mesmo. Eu escolho sentir e permanecer no comando. Que isso te acompanhe nos próximos dias, especialmente naqueles em que a tempestade bater mais forte por dentro. E que pouco a pouco você descubra que a verdadeira força não está em calar o coração, mas em educá-lo. Com paciência, com coragem e com a sabedoria calma de quem decidiu, de uma vez por todas, crescer por dentro.